município de Córrego d'Anta é muito rico em causos e histórias. Muitos de nossos antepassados já não estão mais aqui para nos contar, mas aqueles que aqui estão vão contar para nós um pouquinho daquilo que não deve ser esquecido. Eu sou uma história do meu pai e eu vou contar ela. Saiu o Vicente Sidico, o Juquinha Bento, Zé Carolina foi embora recente, todos já foram embora morar com o nosso pai eterno. Então, o Vicente Orsino e o Tilau, eles foram pescar numa lagoa. E chegou na lagoa, eles beberam muito, passou o Vicente Orsino 2 barradinhos no papai e jogou ele dentro d'água. E ele levantou o lação dentro d'água muito brabo. E brabo, ele fez a corda aqui, é briga mesmo, tá? E ele vestiu a roupa meio de barro, rapou para ir bambu para comprar um revólver para matar o Vicente Orsino. Chegou em casa, minha mãe, que é isso, Juquinha? Isso é cachaça. Não? Amanhã você vai ver o sino tocado aqui de casa, que eu vou matar ele mesmo. E arrumou uma carona lá e não tinha carro, e tinha uma moto, mas a moto acho que o Zé Lázaro estava arrumando. E foi para lá para cima e arrumou uma carona, foi Bambuí. Comprou um revólver e 2 caixas de bala. Chegou, pagou um táxi, chegou lá em casa e falou assim, agora não tem condição. Arriou o burro e veio para Córrego d'Anta para matar o Vicente Orsino. Passou lá no Teodoro, uma venda que tinha lá na entrada da cidade. Bebeu 2 pingas e já veio direto para a casa do Vicente para matar ele. O revólver armado, cheio de bala. O Vicente morava ali naquela casa, perto da escolinha, para cima ali, uma casinha. Acho que eles arrancaram aqui a casa, acho que não arrancou, até hoje. Tinha uma escada grande para subir lá. Isso entrou para dentro e chamou o Vicente. Ô, Vicente! Vicente, ô, Juquinha, você chegou na hora boa, vem pra cá. Ele foi para matar com o revólver quase no bolso para matar o Vicente. Chegou lá, o Vicente Orsino tá com um litro de pinga 51 em cima da mesa, um prato de torresmo, um prato de peixe frito. Aí, Juquinha, pega um copo aí você mesmo, vem cá, vamos esvaziar esse litro de pinga. Bebeu as pingas, o Vicente viu que estava armado, arrumou um jeito, tomou o revólver do Vicente, do papai. Lá na classe, lá o Vicente tomou o revólver dele. E a minha mãe preocupada lá na roça, nossa senhora, o Juquinha saiu para matar e nunca teve daquele jeito tal. Agora o Vicente falou, nossa senhora, você reza, meu filho. E nós tudo lá, pôs até nós para rezar. E passou. Não escutou o sino batendo nem nada. Quando foi de madrugada, o papai chegou. A minha mãe aí, matou o homem. Falei, matou quem? O Vicente Orsino. Não tem lá de cordão, tá o Vicente Orsino aí. Que isso, eu não saí pra matar. Ora, você falou, não. E o revólver? Ele guardou pra mim, né? Aí, tem base, saiu pra matar o homem e fez as pazes com o litro de pinga, né? Mas o meu amigo Rulinha, nós foi pescar lá no Limoeiro. E nós estávamos passando perto de uma casa abandonada, dentro do mato, uma casa só com a janela aberta, tudo quebrada, e na ida tudo bem, durante o dia, né? Na volta nós passamos lá, já estava de noite. Quando eu fui abrir o colchete para passar, a casa iluminou toda. Aí eu arrepiei tudo, o Rulinha também arrepiou. Eu chamei ele para nós ir lá conferir, ele não quis conferir, e nós fomos olhando aqui, de repente a casa escureceu toda de novo. E não tinha morador, não tinha nada lá. Eu acho que foi um mistério, uma coisa muito estranha aquilo. Eu tenho como uma assombração, né?
Bom, contar história era a vida do meu pai. Cardozinho, de Cachoeirinha, de Córrego Danta. Ele contava muitos causos e ele era radiestesista. Ele sempre andava com um pêndulo, muita gente vai lembrar disso. E ele consultava várias coisas. E ele sempre convidava as pessoas para furarem um buraco aqui na Serra do Urubu para encontrar o maior diamante do mundo. Meu pai era um cara muito generoso. Ele deu tudo que ele tinha, o que ele não tinha para as pessoas, para ajudar as pessoas. E quando ele foi prefeito aqui em Córrego Danta, ele saiu com um patrimônio menor do que quando ele entrou. Então era esse cara generoso. Ele não conseguiu alguém que animasse furar 300 metros de profundidade para encontrar o maior diamante do mundo. Mas depois que ele faleceu, em 2011, eu e meu irmão, a gente sempre brinca que o maior diamante do mundo era ele mesmo, o Cardozinho. Eu vou contar a história aqui de um celeiro que nós tínhamos na cidade aqui, chamava Seu Gidinho. Ele fazia a riata para andar a cavalo, arreio. Ele fez uma riata para o compadre dele, o compadre Chico Alves, e o Chico Alves foi embora antes do combinado, faleceu de repente. E aí ele ficou sem jeito de cobrar da comadre Mariazinha. E foi bolando como ele ia chegar para cobrar da comadre, não tinha coragem. Certo dia ele teve coragem e ele conhecia como que eram os costumes lá. E a casa era alta, tinha um porão e o quarto ficava exatamente em cima desse porão, o quarto do casal. Ele conhecia tudo lá. Aí ele criou a alma nova e foi lá para receber essa riata. Entrou por baixo do porão da casa e bateu debaixo do soalho e falou como se fosse o falecido, como se fosse o compadre Chico Alves. Ele falou assim: Mariazinha, você vai lá e paga o compadre Gidinho a riata, porque eu estou aqui no purgatório, está faltando pagar essa riata. Se não pagar, eu não vou sair do purgatório, eu não vou subir para o céu, não. Aí a mulher acordou com aquele chamado como se fosse real. No outro dia o vaqueiro chegou 6 horas da manhã, era mês de maio, muito frio, muita neblina. Aí ela falou assim: ó, antes de você tirar o leite, vai lá na casa do compadre Gidinho, paguei uma riata. Tio Chico, meu marido, deixou de pagar, esqueceu de pagar. Aí o cara chegou às carreiras, na casa do compadre Gidinho, que era o celeiro, que era o credor. Chegou lá e falou: ó, Gidinho, ó, a Mariazinha mandou falar, mandou esse dinheiro para você, disse que é para pagar uma riata que você deve ele, que ele ficou te devendo. O Gidinho pegou o dinheiro, conferiu, falou: então tá, muito obrigado, fala para a comadre Mariazinha que mais tarde eu vou lá para agradecer ela. E assim foi esse caso. Isso foi acontecido em 1949 em Córrego Danta. Daqui a do Genor, você sabe, foi o cavalo dele, deu uma dor de barriga, sabe? Porque ele dava muito fubá o cavalo, e não pode dar fubá demais. O cavalo deu dor de barriga e ele deita e rola de dor. Aí você tem que bater nele, sabe? E ele não sabia, ele chegou chorando aqui, falou: Arnaldo, vai lá em casa, pelo amor de Deus, meu castanhão vai morrer. Vai lá benzer ele pra mim. Eu falei: onde que ele tá? Ele falou: tá pra cima da casa, lá em cima. Eu tinha uma moto, uma NX grandona, e falei: então eu vou entrar pelo pasto por cima e vou lá. E fui lá, eu já sabia da manha, sabe? Meu avô tinha me contado isso. Cortei uma sapeça, ele deitado e gemendo, eu meti o cor nele. Mas bati mesmo, ele levantou e desceu de galope. No ele galopé, ele sacode, sabe? E joga aquilo tudo, que aquilo fica encaiado. E jogou aquela merdaiada tudo pra fora e o cavalo desceu. Chegou lá e ficou pastando lá na porta. Aí, e ele tinha uma fé comigo, meu filho. Eu disse, ele já tá no posto de gasolina me esperando, cabeça baixa, chorando. E aí, ele morreu? Eu falei: não, tá lá pastando, tá lá na sua porta. Já benzi, tá curado. Aí ele falou: então agora mesmo vou trazer uma galinha para você. Daí uns minutos a mulher trouxe 2 galinhas para mim. Ele acreditava em mim. Um dia ele foi lá em casa e falou para a Gabriela: cadê seu pai? A Gabriela: o que o senhor quer, senhor Genor? Eu preciso dele, filha. A Gabriela: o senhor não acredita em bendição dele, não, que ele não sabe merda nenhuma. Ele falou assim para a Gabriela: ó, Gabriela,
não fala isso não, filho, que ele despragueja, ele sabe tudo que nós estamos conversando aqui. Ele tinha medo de mim, desgraçado. Olá, meu nome é Luiz Alberto Bernardes de Carvalho, filho de Enoque Chagas de Carvalho e Dona Cristina Bernardes de Carvalho. Meu pai faleceu em 1985 e a minha mãe hoje está viva em Belo Horizonte com 98 anos de idade. Eu quero contar aqui uma história do meu pai que eu acho bastante interessante. Um corregodantense apaixonado com corregodanta. Meu pai, com 13 anos de idade, um senhor, um fazendeiro de Pains, que frequentava corregodanta, a negócios, pediu ao meu avô para levar o meu pai para Pains. O meu avô disse, está muito novo para o senhor dar emprego para ele. O seu Juca disse, não, não vou dar emprego para ele, esse será meu sócio. A partir daí, o meu pai passou a frequentar a casa do seu Juca Maneca e acompanhar nos negócios de gado. E meu pai, com 13, 14 anos, começou a ter a total independência nos negócios com o apoio do seu Juca Maneca. E Corregudanta para ele foi a cidade que ele tinha um sentimento muito grande e queria ver Corregudanta melhorar em todos os sentidos. Já com uns 20 e poucos anos, meu pai, sentindo que Corregudanta precisava ampliar a área urbana principalmente, comprou do pai da Nina, Sr. Antônio Joana, essa parte do outro lado da ponte, o bairro do Rosário hoje, 10 hectares de terra, onde ele fez o loteamento, contratou um engenheiro para fazer o loteamento daquela região. Esse engenheiro propôs que fizesse ruas estreitas para dar muito lote. Meu pai, não senhor, eu quero ruas largas. E assim foi feito. Então, uma coisa que eu acho interessante, que naquela idade, naquela época, ele já tinha essa visão. E a partir daí ele foi participando de muitas obras e construções que aconteceram em Corregudanta e participando socialmente e dava muito emprego na fazenda, inclusive. E na área social também, meu pai participava muito, inclusive no futebol, que ele, naquela época não existia apoio de órgãos públicos e era praticamente de colaboração de pessoas físicas. E ele passava o domingo todo organizando futebol, o campo de futebol. Também, na época que foi feito o loteamento, esse engenheiro propôs ao meu pai que fizesse o campo cá embaixo. Meu pai, não senhor, eu quero o campo lá fora mais afastado. E depois, posteriormente, muitos anos, quando meu pai foi prefeito, ele fez a modificação do campo com arquibancada, gramado e melhorou. Então o futebol naquela época, na época de 60, 70, era uma atividade social mais intensa que acontecia na região. Então meu pai pôde, com esse apoio do seu Juca Maneca, ele crescer com os negócios e poder contribuir para o município de Corregudanta. Quando foi a primeira eleição que aconteceu em Corregudanta, meu pai participou como vice-prefeito. Foi eleito. Quando Corregudanta se emancipou, o Sr. Vicente Aleixo foi nomeado prefeito até que se organizasse o município politicamente. O Sr. Vicente Aleixo, para quem não sabe, foi irmão do senhor do Aleixo, do Chichico Aleixo, do doutor Zizinho e do tio Carlos, que era casado com a minha tia, de Lagoa da Prata, farmacêutico, e a tia e segunda esposa do seu Zé Henriques, que foi o primeiro prefeito de Corregudanta. Então, é muito interessante essa história do meu pai, que é o seu Juca Maneca, que foi uma família que frequentou Corregudanta. O Pedro, inclusive, morou lá em casa na fazenda, deixou aqui diversos afilhados, tinha uma boa relação social com todas as pessoas, todas as classes sociais. E foi então essa história do seu Juca Maneca que pôde contribuir para alavancar até a cidade de Corregudanta. Tem muito a ver com esse apoio que o seu Juca Maneca deu para o meu pai. A do museu, essa eu acho que nasceu, foi eu mesmo. Eu não sou de jogar nada fora. Tudo meu eu guardo. Então, eu tenho o primeiro caderno quando eu entrei na escola. Pensa, quem mandou eu guardar isso? Ninguém mandou, né? Eu tenho
roupa minha quando eu era pequena, tem os retratos e eu guardei, fui guardando. Agora eu tenho ali, fiz um cômodo ali, então tem lá o meu vestido de noiva, minha camisola do dia, tem tudo lá pendurado ali. E assim, que loucura é essa? Isso é loucura, para que isso? Eu falei, mas eu gosto de guardar, você não está gostando de ver? Todo dia vem uma mulher aqui, minha filha, a mulher chorou até. Falou, por que eu não vim aqui na sua casa muitos anos atrás? Porque eu não guardei nada meu. Tem nada meu. Uma roupa minha quando eu era moça, eu não tenho nada. Eu falei assim, ó, pois eu tenho tudo aqui. Tem guarda-roupa cheio de roupa. E as roupas eu dava para os outros, aquelas que eu não queria, que não precisava de guardar, né? Até hoje eu ainda guardo. É a filha da minha tia. Me arranjou uma cacheta, enrolou e guardou, queria uma cacheta desse tamanho, assim, cheia de coisa. E me deu. Falei, só se abre só lá na sua casa. E eu vim e abri aqui. Quando foi pouco tempo agora, uma neta dela, da minha tia, veio aqui buscar os trem que a tia me dava, que é aquele, o vestido de noiva dela, tem mais de 100 e tantos anos, muitos anos. Bom, o Cardozinho era muito à frente do tempo dele. Tão à frente que muita gente achava que ele era meio maluco, mas de doido ele não tinha nada. Ele era muito inteligente, muito estudioso e era apaixonado por genealogia, tanto que ele me deu de presente um nome bastante extenso. Eu tenho 10 nomes: Juscelino Carol Luiz Lopes Paula Camilo Gonçalves Pereira e Cardoso de Oliveira. O meu irmão mais novo tinha 11 nomes, só que aí ele se casou e aproveitou para mudar o nome dele. Ele pegou mais um nome da esposa e agora tem 12 nomes. João Antônio de Paula Luiz Lopes João Antônio de Paula Luiz Lopes Camilo Gonçalves Pereira Cardoso Costa Oliveira Marques. Essa história é muito interessante. Córrego Danta, na década de 50, 60, a riqueza maior da região era o café. O café trazia compradores de café aqui na região, hospedavam na Pensão Bahia, do tio Zé Bahia com a tia Marieta. A Pensão Bahia funcionava como se fosse uma bolsa de valores, porque os compradores de café e de gado, naquela época não existia nenhum tipo de comunicação à distância, tinha que ser presencial. Então o café foi a riqueza que trouxe mais condição de vida para os proprietários rurais. A família Bernardes, inclusive, mantinha até um telefone daqui para a Fazenda Taboca. O café, naquela época, era realmente bastante valorizado. E a agropecuária, com os compradores de gado que levava boiada para Barretos, a fazenda da Zoca aqui, dos Borges, era Ponte Pouso, no Sebastião Regis também, aquelas boiadas tradicionais que viajavam. A comitiva toda passava pela cidade, 1000 bois atravessavam a cidade. E isso aí ficou marcado naquela época. A gente que tem uma vivência maior vê a diferença que é hoje. Hoje você não vê mais esse levar o gado tocado, então mudou. E essa mudança também aconteceu na época, além do gado, tinha também a criação de suínos. O grande fazendeiro que engordava porco e conseguia trocar de caminhonete ou comprar um jipe, porque naquela década de 60, por exemplo, não existia nem fusquinha praticamente. Então foi aí que os fazendeiros puderam evoluir um pouco também em termos a primeira geladeira que meu pai comprou foi lá na década de 60, no final da década de 60, começo de 70, a primeira televisão também. Aí que foi melhorando a qualidade de vida de Córrego Danta e hoje encontra com apoio muito grande dos órgãos públicos, o que não era, naquela época não existia ainda. E hoje essa evolução rápida que acontece porque a parte social tem sido muito importante com o apoio dos governos, dos deputados que trazem apoio econômico para todo o município. O patrimônio imaterial do nosso povo.